Olá, companheiros, estamos encerrando o nosso curso de Introdução à Programação em Python. Esperamos que todos tenham gostado do curso até aqui. Para encerrar, nós vamos, nesta aula, falar um pouquinho, uma introduçãozinha sobre a programação web para Python. Este assunto será objeto de um novo curso que vocês receberão aqui neste canal. Muito obrigado pela companhia até aqui e até o próximo curso. A programação para web funciona da seguinte forma. Normalmente você dispõe no seu computador, em casa, no seu notebook ou no seu desktop, de um programa que nós chamamos normalmente de browser. Esse browser pode ser o Internet Explorer, pode ser o Mozilla Firefox, pode ser o Opera, o Chrome do Google, que é esse que está aqui, vocês estão vendo a miniatura dele aqui, é o Chrome do Google. Bom, neste browser, na barra de endereço, você digita um endereço qualquer. Esse endereço vai ser trabalhado inicialmente pela sua própria máquina. Ela vai consultar um servidor de endereço para verificar de onde se trata essa primeira parte do endereço. Então, descoberto de onde se trata essa primeira parte do endereço, o seu número IP, ela vai enviar para esse endereço a URL, ou seja, esse endereço aqui como ele está. Ele vai enviar para esse IP que ela acabou de descobrir, ela vai enviar os dados, essa parte seguinte aqui da URL. Então envia uma solicitação ao servidor informando esses dados aqui inicialmente. Bom, o servidor recebe então os dados da máquina cliente e prepara uma resposta. Essa resposta normalmente é feita na forma de um documento. Um documento que contém texto no formato HTML, que contém alguns scripts executáveis na máquina do cliente, como scripts em JavaScript, que contém applets, por exemplo, que podem ser executados na máquina do cliente, ou que contém outras informações como áudio e vídeo que serão recebidos pela máquina do cliente. Bom, agora, os documentos que eles enviam podem ser de duas fontes. Pode ser o documento estático, que são os arquivos, imagens, etc., que estão guardados no HD, e que estão lá preparados para responder a uma solicitação de uma página ou de um documento específico. São os estáticos. Mas podem ser dinâmicos. Dinâmicos quer dizer, elas vão se adaptar, não é só chegar neste endereço aqui e receber uma página que já está guardada. Não, elas vão se adaptar de acordo com as informações que elas recebem aqui, elas vão se adaptar, vão fazer algum tipo de cálculo, vão gerar um conteúdo, e esse conteúdo será enviado também para o cliente. Agora, como é que esse conteúdo é gerado? Esse conteúdo é gerado por intermédio de um programa específico para isso. Então, esses programas ele tem instalado no servidor alguns programas. Esses programas podem ser feitos em linguagens diversas, como Java, como PHP, como Python, até como C#, aquelas plataformas da Microsoft, aquelas linguagens que existem na plataforma da Microsoft também, podem ser usadas se você está usando o servidor Microsoft. Então, esses programas vão receber essas informações que estão aqui, tipicamente, normalmente no final da URL, vão receber essas informações e vão gerar um conteúdo, devolve o conteúdo gerado para o servidor web, e o servidor web envia este conteúdo para o seu browser, e o seu browser, ao receber esse conteúdo, ele formata uma telinha bonitinha e mostra para vocês a telinha bonitinha baseada no conteúdo que ele recebeu. Então, a nossa tarefa aqui é fazer programas que atendam a essa parte aqui, que gerem conteúdos que serão visualizados no browser de algum cliente. Se você não quiser gerar dinamicamente, não precisa disso aqui, você pode fazer suas páginas HTML, colocar lá no site e o cliente, o servidor, mandar simplesmente páginas HTML estáticas, né? Mas se você quer algo mais dinâmico, algo mais interessante, como acesso ao banco de dados, como cálculos diversos, como relatórios diversos, você vai ter que fazer um programinha que gere alguma coisa que não seja a mesma página, o mesmo programa para todo mundo, que seja adaptado ao cliente e que faça uma série de coisas que é impossível fazer com documentos estáticos em HTML. Normalmente o cliente, quando ele acessa um servidor web, tem três coisas aqui que estão em jogo, né, ou três elementos que estão trabalhando para o cliente. Tem o servidor web propriamente dito, que é encarregado de receber as solicitações web e devolver para o cliente. Tem o servidor de aplicação, que é responsável pela execução das aplicações localmente no cliente, nas aplicações que vão gerar conteúdo. E tem um servidor de banco de dados que vai acessar um banco de dados específicos caso você
na sua aplicação necessite acessar uma grande massa de dados, um grande banco de dados que esteja em algum lugar. Lógico que isso aqui foram colocados separadamente, mas podem ser uma máquina só. Então, de uma a N máquinas. Você pode ter de uma até várias máquinas fazendo esses papéis de servidor web, servidor de banco de dados e servidor de aplicação. O processo de desenvolvimento web, ele segue mais ou menos essas fases aqui. Ele tem uma fase de desenvolvimento mais intensa, onde as pessoas trabalham, programam, desenvolvem. A seguir uma fase de testes, a seguir uma fase de deploy. Esse termo deploy é utilizado para determinar ou definir o ato de você instalar a tua aplicação já num ambiente próprio para ser executado, próprio para ser colocado em produção, colocado disponível para os clientes utilizarem. Então você tem aqui essa fase depois do deploy, ela pode retornar ao desenvolvimento e continuar testes e assim por diante. Você pode ter alguma coisa cíclica aí. Então lembrando que essas fases são bem claras, né? Em cada um dos momentos você tem que fazer uma atividade destas aqui. Então você, para desenvolver web, você tem normalmente que lidar, os desenvolvedores têm que lidar com o ambiente de desenvolvimento e testes. Então ele fica lá com o seu pequeno ambiente de desenvolvimento. Pode ser máquinas menos robustas ou sei lá, talvez mais robustas, não sei, depende ainda de cada situação. Mas você tem um conjunto de máquinas preparadas para exclusivamente ambiente de desenvolvimento. E você tem em seguida, quando esse desenvolvimento está pronto, você tem um ambiente de produção diferente, onde você é colocado os servidores da instituição, os servidores da empresa, do cliente, que vão suportar as aplicações que foram criadas nesse ambiente aqui. Então, muito raramente, o mesmo ambiente de desenvolvimento é o mesmo ambiente de produção. Muito raramente, não é comum que isso aconteça. Você pode, inclusive, fazer o desenvolvimento todo local em apenas uma máquina. Você usar a sua máquina, se tratar de um desenvolvimento pequeno, você faz tudo na sua máquina, em uma só máquina, e depois coloca no servidor da empresa para produção. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é utilizar um framework. Um framework é uma estrutura de classes, um conjunto de classes. Nós não vamos fazer tudo do zero, nós não vamos desenvolver tudo do zero, nós vamos usar algumas bibliotecas que já têm funções prontas para interfacear a comunicação com o servidor, para gerar os códigos HTML que serão enviados para os clientes. Tem uma série de ferramentas que já existem em qualquer framework. Então existem N frameworks no mercado, existem vários frameworks, né? O Java Server Faces, o Struts, o Ruby com Rails, né? O Rails para o Ruby. Existe o próprio PHP, tem uma estrutura para você utilizar a programação PHP. Então, no Python, o principal framework que é utilizado com o Python é chamado de Django. O Django está disponível lá no djangoproject.com. No download lá você consegue fazer o download dele. Se você tem o Python 2.5 ou 2.6 instalado, você simplesmente vai lá, pega esse arquivo aqui, django 1.1.tar.gz, descompacta o arquivo, entra no diretório criado e roda o programa setup.py install. Com isso aqui você vai instalar o Django e aí você vai utilizar normalmente. A vantagem também do Python 2.5, 2.6 é que ele já instalou para você um banco de dados muito simples, que é o SQLite. Já veio instalado e já está pronto para uso. Então assim, dessa forma você vai ter pouco problema, não vai ter problema nenhum em configuração de um banco de dados simples para desenvolvimento. O SQLite nunca é usado para produção, ele é usado apenas para desenvolvimento. Estamos aqui no site do Django Project e no download, né? Se nós abrirmos esse site aqui, a gente vai ter essa página onde ela diz aqui os passos iniciais de como obter o Django. O passo 1 é você pegar, no nosso caso aqui inicial, a gente pegar o arquivo Django 1.1.1 tar.gz. Então vamos lá, pegar esse arquivo, ele começou aqui o download, vai demorar cerca de 1 minuto. Pronto, então já fizemos o download do nosso arquivo django.tar.gz. Vamos ver aqui, nós estamos
Lembrar que aqui nosso ambiente aqui é o macOS. Vamos. Aqui nós temos nas transferências o nosso arquivo Django. Vamos clicar no Django para descompactar. E aí ele cria um diretório para a gente, Django 111. Dentro desse diretório a gente tem tudo que é necessário para instalar, para executar, para rodar o Django. Então basta que a gente procure no nosso HD um lugar que a gente possa colocar esse arquivo e aí a gente pode trabalhar com ele. Agora que nós temos o Django descompactado, a gente pode se dirigir até ele. Ele está no diretório do macOS Downloads. Então a gente vai cd Django.1, é aqui que ele está. Ele tem um script aqui chamado setup. Então é esse mesmo que nós vamos executar para instalar. Aí seria bom a gente executar ele como superusuário. sudo python setup.py install. Ele vai pedir a senha. Ele vai construiu o Python nesse diretório aqui. Library Python site packages done Django. Agora você deve se dirigir a esse diretório para fazer uma pequena modificação. Você tem que ir no diretório bin e ver esses arquivos aqui. Observe que eles estão, se você estiver utilizando o Unix ou Linux ou macOS, esses scripts aqui, nenhum deles tem direito de execução, apenas o profiling. Aí você pode aqui usar o chmod para colocar os arquivos. Agora todos eles mudaram. Vamos verificar se o Django está efetivamente instalado. Aí nós executamos o Python e aqui nós usamos o comando import Django. Se não houve nenhuma mensagem de erro, é porque o Django já está pronto para ser utilizado. Isso você pode fazer também antes de instalar, de fazer esse procedimento de instalação. Você pode também executar o import Django, que de repente a sua distribuição Linux já vem com o Django instalado. Se ele já vier, se você colocar import Django e não der nenhuma mensagem de erro, significa que o Django está instalado. Agora basta que você escolha um diretório de trabalho. Vamos escolher nosso diretório de trabalho aqui, é fontes. Nosso curso, velho curso Python, aqui onde tem todos os programas do nosso curso. E vamos aqui criar um diretório Django para colocar nossos projetos. Aliás, Django para colocar nossos projetos. Vamos entrar em Django. Está vazio, né? Nesse momento não tem nada nele. E vamos criar um projeto inicial, um projeto que nós chamamos de um Startup Project. É um projeto a partir do qual você vai desenvolver o seu. Para isso você usa um comandinho, né? Você usa um comandinho que está aqui no tutorial, chamado Django Admin. Django Admin é aquele programinha que a gente acabou de dar direito escrita nele. Então vamos lá, basta que a gente digite isso aqui.
Django admin. Vamos aqui. Start project, mais site, vou botar aqui meu projeto. Pronto. Estamos executando isso aqui. Ele vai criar um projeto. Fundão LS, pronto, criou meu projeto. Se eu for inserir meu projeto, eu vou ter uma série de classes, de módulos criados para o meu projeto. Então esse módulo aqui é um módulo padrão, init.py, é um pacote, todo pacote Python que tem um conjunto de módulos, ele tem que ter essa função, mesmo que ela esteja vazia. Aqui você tem uma função manage set em URLs, a gente vai ver a função de cada uma delas. Bom, agora nós podemos executar um desses módulos bem interessante, que é o manager, e vamos colocar aqui como parâmetro run server. O que será que aconteceu? Bom, o run server, o manager, ele criou um servidor de aplicação. Ele executou exatamente um servidor. E esse servidor aqui é um servidor usado para desenvolvimento, que a gente vai usar o tempo todo para desenvolvimento. Ele instala na sua máquina atual, na porta 8000, um servidor web que você pode acessá-lo a partir do seu browser. Então vamos pegar aqui esse endereço web que ele forneceu aqui na hora que ele inicializou o servidor de aplicação. Vamos copiar e vamos abrir lá o nosso Chrome. Eu estou usando aqui o Chrome, você pode usar o Firefox, e vamos ver se realmente funciona. Eu abri esse endereço e aí você recebe a mensagem It worked. Felicitações, você na sua primeira página web construída pelo Django. Sem dúvida, atualmente, você não fez nada de útil aqui nessa página, mas será modificando aquele teu projeto inicial aqui, modificando esses arquivos aqui ou ampliando esses arquivos aqui, e a gente vai construir toda a nossa página web. Lembrando que esse servidor aqui pode ser acessado pela sua máquina local, usando esse endereço 727.0.0.1, ou pode ser acessado pelas máquinas vizinhas que estejam na mesma rede. Você pode colocar máquinas vizinhas na mesma rede, passar, ao invés do 727.0.0.1, você passa o IP da sua máquina atual, e a sua máquina atual vai fornecer a página web para as máquinas que solicitarem, desde que também você tenha permissão no seu firewall. Se você tiver um firewall instalado na sua máquina, é bom você desabilitar ou dar permissão para que as pessoas acessem essa porta específica, 8000. Se você quiser mudar a porta, essa porta aqui é uma porta padrão, você pode mudar. Você fecha o servidor aqui, dá um Ctrl C, você interrompe o servidor, e você executa novamente. Dessa feita, colocando o número da porta que você quer depois do comando run server. E aí, se esse endereço não tiver em uso, esse endereço está em uso por alguém, você pode tentar outro. Pronto, agora você tem na página na porta 8181. Vamos ver aqui se vai funcionar mesmo. 8181. Ok, funcionou, tá aí a sua porta. Agora a porta 8000, que era a que estava antes, não vai mais funcionar, você vai ter a mensagem de erro. E a sua porta agora é a 8181. Você repassa esse endereço para as pessoas que estiverem do seu lado, que quiserem acessar esse mesmo site. Então essa é a primeira. Você botou o Django para funcionar. Ele está aí, ele está servindo, tem um servidor web instalado, está fornecendo páginas para quem solicitar, ele tem um endereço aí para fornecer páginas. Você fez uma aplicação inicial, essa aplicação inicial não faz nada, mas está lá, você pode começar a trabalhar a partir dessa aplicação inicial. Nós podemos ver aqui alguns arquivos que foram criados automaticamente pelo Django. Um deles é o url.py e o outro é views.py. Esse arquivo views, ele é responsável por conter as funções que responderão às chamadas das
URLs, as chamadas web que eu vou fazer na minha aplicação. E o url.py é onde eu configuro que endereços, ou que endereços web, que endereços estarão disponíveis para as pessoas acessarem, para rodarem a minha aplicação, ou seja, os endereços que a aplicação vai utilizar para ser executada. Então vamos dar uma olhada primeiro aqui. Nós editamos aqui o arquivo views. Views.py, vamos dar uma olhadinha aqui. Então aqui no meu arquivo views eu defini uma função. Primeiro eu coloquei o import django.http import http response, quer dizer, eu estou habilitando essa minha função views, esse meu arquivo views, esse meu módulo views, a receber requisições HTTP. Então eu defini aqui uma função, chamei essa função de olá, e ela vai ter como parâmetro simplesmente o request. Ou seja, ela vai receber alguma coisa, quando ela for chamada, ela vai receber se alguma coisa vai ser colocada no request. Bom, a seguir ela vai criar uma string, uma grande string, que eu chamei de HTML. Essa grande string vai começar com a palavra, na forma de tag HTML, a palavra HTML, depois a palavra body, depois a palavra center, depois BR, duas vezes, depois o H1, depois um texto qualquer, eu botei aqui, olá, mundo cruel. Em seguida eu fechei as tags. Isso aqui na realidade são tags HTML, né? Quem sabe um pouquinho de HTML vai verificar fácil que isso aqui é uma tag HTML. Eu coloco facilmente isso aqui, é uma página HTML muito simples. Eu terminei a tag H1, depois eu fecho a tag center, depois eu fecho a tag body e a própria tag HTML. Coloquei isso tudo no string. E retornei na forma de um HTTP response. Passando para ela, retornei um objeto HTTP response, passando para ela essa string HTML que eu acabei de criar aqui. Então essa é a função que, quando chamada, vai retornar uma string que é, na realidade, um texto em HTML. É um texto típico para ser enviado para o web. Bom, a seguir, eu vou editar o arquivo URLs. E no arquivo URLs eu vou colocar simplesmente from meu projeto. Lembra que eu criei .views, import olá, que é para que eu possa chamar o módulo olá aqui dentro do meu URLs. E criei uma variável, editei uma variável chamada URL patterns. Esse URL patterns eu botei simplesmente pattern, botei a primeira string vazio, duas strings, a primeira vazia. A segunda eu botei aqui numa codificação especial, que depois você pode ver na documentação de Python o que ele significa. Na realidade o que eu estou dizendo aqui é simplesmente que, ao chamar o endereço web olá dentro da minha aplicação, seguido de uma barra, olá seguido de uma barra, ele vai chamar a função olá. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Então aqui, na hora que a pessoa digitar olá a partir do site Django, ele vai me ser remetido para a função olá que eu acabei de digitar lá no meu arquivo views. Então pronto, com essas duas providências, eu fui capaz de criar a minha primeira aplicação web. Basta que eu simplesmente execute novamente o meu servidor web, né? Run server mais uma vez. E vamos agora, pronto, o Django está funcionando. Vamos agora ver se realmente é verdade isso que eu estou dizendo aqui. Então vamos abrir aqui o 127.8.000. Quando eu abri o 127.8.000, ele não encontrou uma página default para abrir. Então ele não encontrou uma página default. Mas o Django tem uma coisa interessante. Ele diz para a gente aqui embaixo quais são os endereços que estão habilitados a responderem às minhas requisições. Então se você ver aqui embaixo, no item 1, você tem aqui olá, a aplicação que eu acabei de definir. Então eu posso simplesmente adicionar aqui a minha URL, a palavra olá, e mágica, está aí o resultado do que nós acabamos de fazer. Então nós fizemos uma aplicação web que simplesmente retornou uma página HTML contendo o texto olá, mundo cruel. Então esse é o nosso primeiro texto, vamos chamar aqui de texto Hello World. Essa é a nossa primeira aplicação Django. Bom, eu fiz aqui uma outra modificação na nossa views.py e inseri mais um import datetime, que é um pacote do Python que
trata de eu tenho objetos que manuseiam o tempo, horas, datas, minutos, essas coisas todas. Então, e criei mais uma função aqui, vou chamar aqui essa função de horas. Então essa função horas, ela também recebe um request, né, um negócio qualquer aqui. Ela vai calcular uma variável, criar uma variável que eu chamei agora vou chamar aqui de termo em português, agora. Agora é igual a datetime.now. E em seguida ela cria novamente uma outra string HTML. HTML passando o corpo, a hora do Brasil é agora esse valor aqui. Esse aqui está na formatação que vocês já conhecem. Vamos colocar aqui no formato Python, e aqui eu vou colocar a variável agora. Então você sabe muito bem que o Python vai substituir essa variável agora no lugar desse Szinho aqui que está seguindo o símbolo de percentagem. A seguir ele retorna, como também na forma de um objeto HTTP response, esse string HTML que eu acabei de criar aqui na função horas. Para que isso funcione, vamos salvar. Para que isso funcione, lembra que eu tenho que mudar também a minha URLs. Então eu vou lá, edito a minha urls.py, e aqui nesse URL patterns eu vou colocar mais um padrão aqui que vai ser idêntico ao olá. Eu vou colocar aqui o R e vou colocar aqui também horas barra o $1000. Vou fechar aqui meu apóstrofo e vou colocar uma vírgula aqui. A função agora é horas e fecho aqui o meu segundo padrão URL. Deixo a minha vírgula. Não esqueça também de colocar e de importar a função olá, para que essa função esteja disponível no nosso módulo, no módulo IRLs. Então vamos terminar aqui a minha digitação. Vamos executar. Run server. Está rodando, agora vamos lá no nosso browser e vamos chamar observe aqui que na lista das URLs que a gente pode chamar tem dois, tem o olá e tem o horas. Então eu posso chamar aqui o olá, todo mundo já sabe o que vai sair com o resultado, né? Eu posso chamar também o horas, né? E aí no lugar de horas aparece aqui a hora do Brasil, agora é 2010, 6, 8, 18, 14. Então isso aqui é a hora atual a hora exata desse momento que nós estamos gravando o vídeo. Bom, essa hora apareceu a hora do Brasil porque eu disse ao Python, ou melhor, ao Django, que nós estávamos agora digamos assim, no fuso horário brasileiro. Mas onde é que eu digo isso para o Django? Bom, então há um outro arquivinho, nós precisamos ver aqui, é o arquivo settings, esse aqui, settings.py. Então vamos olhar o que tem nesse arquivo, rapidamente. Então esse arquivo aqui contém uma série de definições a respeito do seu projeto. Por exemplo, aqui, qual é o banco de dados que nós vamos utilizar, se você for utilizar. Por enquanto não estou utilizando banco de dados nenhum, mas se eu for utilizar algum banco de dados, eu tenho que dizer aqui qual banco de dados, qual é o nome do banco de dados, qual é o nome do usuário, qual é a senha do usuário do banco de dados, qual é o computador onde está esse banco de dados, qual é a porta que eu estou utilizando. Embaixo eu tenho que dizer, aqui está aqui o time zone, exatamente a região onde eu estou, o meu fuso horário. Então eu botei aqui América, Fortaleza, cidade de Fortaleza, onde eu estou agora.
Se você tiver em outra cidade, você coloca aqui, cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá onde você estiver. Você pode colocar América, São Paulo, América, Rio de Janeiro, dependendo de onde você estiver. Bom, a linguagem código, eu botei, tá em inglês dos Estados Unidos, mas você pode trocar aqui para o PTBR se você quiser, sem problemas. E aí você vai preenchendo de acordo com a necessidade, de acordo com o que você vai fazer. Bom, aqui nós temos algumas coisas interessantes. O Django fornece uma interface administrativa para você mexer com um monte de dados. Para que você possa usar essa interface administrativa, né, é necessário que você mantenha essas aplicações instaladas como estão. Aliás, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bom, antes de continuar aqui, vamos tranquilizar você com relação a essas páginas HTML ou esses grandes strings HTML que nós estamos enviando para o site, para o cliente. Nós vamos ver mais na frente que nós não vamos ter que nos preocupar em fazer páginas HTML e colocar essas páginas cada vez que nós formos criar uma função que vai responder a um URL. Nós não vamos ter que nos preocupar aqui em fazer páginas HTML. O Django tem recursos para isso, que eles chamam de templates. Então nós vamos simplesmente criar templates e vamos enviar essas templates preenchidas, esses gabaritos preenchidos para o site. Então nós não vamos nos preocupar, isso aqui era apenas para ilustrar uma forma imediata e simples de fazer uma função web. Então nós vamos melhorar isso daqui a pouco e nós vamos rapidamente ver. Óbvio que aqui a gente não vai ver todos os detalhes, porque é apenas uma visão introdutória. Bom, antes de prosseguir, nós estamos aqui, se você observar bem, nós estamos aqui no nosso projeto chamado Meu Projeto, que eu acabei de criar para que a gente pudesse trabalhar com ele. Então, um projeto, ele é composto de uma a N aplicações. Então, normalmente dentro de um projeto, eu tenho que criar a aplicação. Embora eu tenha essas funções aí nas views, mas esse projeto ainda não é propriamente uma aplicação. Então, eu tenho que criar uma aplicação ou duas ou três ou mais aplicações para que sejam utilizadas dentro desse projeto. Para criar uma aplicação, eu vou digitar aqui start app e vou chamar de pesquisa de opinião. Então vamos supor que você esteja querendo fazer um site para fazer pesquisa de opinião. Você vai colocar essas pesquisas em um banco de dados e nós vamos aqui criar a nossa aplicação pesquisa de opinião. Pronto. Se você observar agora, vai aparecer um diretório aqui, pesquisa opinião. Esse diretório foi criado agora e é lá, vamos entrar lá, estarão os arquivos básicos de uma aplicação em Django. Nós temos, como se trata de um pacote Python, nós temos aqui o init.py. A seguir nós temos os models, que são os responsáveis pela definição do banco de dados. Nós temos aqui um arquivo de testes, que por enquanto nós vamos deixar ele quieto. E nós temos aqui um arquivo de views, que é exatamente onde nós vamos definir as nossas templates para as nossas funções que vão visualizar os dados. Vamos fazer então passo a passo cada uma dessas coisas. Bom, definir um banco de dados, que é normalmente por onde nós começamos a nossa aplicação, em Python, nessas linguagens modernas que usam o conceito de objeto ou modelo objeto relacional, significa você definir o seu modelo, você definir as suas classes que serão persistidas. Essa é a linguagem técnica que você usa. Vamos definir nossas classes que serão também tabelas em um banco de dados. Então, para isso, nós vamos definir o nosso modelo. Então, o nosso modelo está no nosso arquivo models. Então, nós vamos abrindo o arquivo models, você vê que ele já criou para a gente uma primeira linha. Ele colocou aqui fondjango.db,
que é, digamos assim, um módulo do Django que já se preocupa com fazer o mapeamento objeto relacional, ou fazer o tratamento dos modelos diríamos assim, chamados ao banco de dados. Então vamos utilizar isso aqui que já deixou para a gente e vamos criar o nosso modelo. O nosso modelo nada mais é do que as classes, né, que serão transformadas em tabelas no nosso banco de dados. Então vamos criar aqui a nossa classe pesquisa opinião, né? Toda classe que será persistida em banco, ela será a classe derivada da classe models.model. Bom, nessa classe nós teremos uma questão. Eu estou aqui seguindo mais ou menos o tutorial que você pode encontrar na página do Django, só que eu estou usando aqui os termos todos em português. Então a questão vai ser o que? Vai ser o models. Eu vou dizer agora que tipo de campo é a questão. Então eu estou dizendo que é char field, quer dizer, um campo do tipo caractere, que vai ter um comprimento máximo de 200 caracteres. A seguir eu vou definir uma data de publicação que vai ser também não mais um campo de caracteres, mas um datetime field. É um datetime field e nós vamos chamar ele aqui data de publicação, data publicada, digamos assim. Bom, essa aí é a nossa classe pesquisa opinião. Ela tem uma questão e tem uma data de publicação. A nossa classe, agora vamos fazer uma outra classe, que nós vamos chamar de escolhas, né? Escolhas, ou escolha simplesmente, também é derivada de models.model. E a nossa classe escolhas vai ter, né, certo, a nossa classe ela vai ter uma classe chamar assim de opinião, chamar aqui de opinião, que vai ser vamos chamar pesquisa opinião, que vai ser models ponto foreign key. Com isso aqui eu estou conectando uma classe na outra. Eu estou dizendo que eu vou ter uma relação, pelo menos de uma pesquisa de opinião, de 1 para muitos, né? Eu vou ter uma pesquisa de opinião para várias escolhas, né? E a pesquisa de opinião vai ser uma chave estrangeira na minha tabela de escolhas. Então vamos concluir isso aqui. Pesquisa opinião. Vou dizer também. Vou colocar isso aqui, opinião mesmo, né? Já mudamos várias vezes. Vamos deixar esse nomezinho aqui menor. Vou chamar aqui de opinião mesmo. Letra minúscula, é um campo. E vamos colocar agora aqui escolha. A nossa escolha aqui vai ser desculpe, vai ser aqui um char field, um texto. Onde o comprimento máximo vai ser igual a 200 também.
E aqui, finalmente, votos. Para quem votou, vamos fazer uma pesquisa, uma enquete aqui. Então, votos vai ser um campo inteiro. Você, para ver quais os campos que você pode definir, você tem que ir na documentação do Python para ver exatamente todos esses campos. Quais são os campos, charfield, integerfield, datetime e assim por diante. Vamos salvar. Pronto, aqui nós temos as nossas classes definidas. Está na hora da gente fazer algumas modificações no arquivo settings. Então, nesse arquivo settings, aqui a gente vai começar a colocar alguns dados. Primeiro, vamos dizer que a gente vai utilizar um tipo de banco de dados específico. Vamos utilizar aqui o SQLite. O SQLite é um banco de dados que já vem instalado por padrão no Python. Então, usando o SQLite, eu não preciso instalar um banco de dados, não preciso ficar preocupado em criar usuário. Então, esse banco de dados SQLite é tipicamente utilizado para desenvolvimento. Então, com ele não vou precisar criar usuário, vou precisar criar senha para o usuário. Eu simplesmente digo que vai ser um banco de dados e pronto, né? Aqui abaixo dele, o nome do banco de dados, eu tenho que colocar o diretório, o nome do arquivo que contém o banco. Eu vou chamar simplesmente de banco.bd, sei lá, podia ser qualquer nome, com um diretório se quiser. Se eu não botei o diretório, eu botei o nome do arquivo. Então o banco de dados vai ser gerado nesse arquivo aí. O usuário não precisa, senha não precisa, host não precisa, e porta também não precisa. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós vamos colocar aqui são aquelas aplicações. Então, aplicações instaladas, nós temos aqui uma aplicação Django, Contrib, aqui são as aplicações instaladas no meu projeto. Então isso aqui é uma aplicação para autenticação de usuários. Essa aqui é uma aplicação de conteúdo, essa aqui de sessão, site. Nós temos que acrescentar aqui, né? Essa aqui é a aplicação que nós estamos fazendo. Então eu vou colocar aqui aplicação meu projeto ponto pesquisa opinião. Não esqueça de colocar a vírgula, sempre bom terminar com a vírgula depois. E aqui vamos gravar. Se nós quisermos ver como é que o Django está se saindo com as nossas tabelas, nós podemos usar o comando manage SQL all ou manage validate. Existe uma série de comandos como SQL custom, SQL clear, SQL index. Se você veja no próprio tutorial do Django, então na manual de referência, existe uma série de comandos que você pode utilizar agora. O SQL all, por exemplo, está me mostrando aqui os scripts SQL criados para a geração das tabelas que a gente acabou de definir através das classes pesquisa de opinião. Então, com isso, o Django se encarrega para a gente de gerar todos os scripts SQL. A gente não precisa se preocupar com isso. Para que a gente gere efetivamente o banco, basta que a gente use o comando syncdb. Com esse comandinho syncdb, o Django vai criar para a gente todas as tabelas necessárias para a execução da nossa aplicação. Na primeira vez que nós vamos gerar nossas tabelas, o Django pede para você pergunta se você quer criar um usuário administrativo. Esse usuário administrativo que vai ter acesso às tabelas e vai também poder definir os usuários. Então é sempre bom, a primeira vez que eu executo o syncdb, que eu respondo para ele que sim, que eu vou criar o meu usuário administrativo. Então ele pergunta qual é o nome do usuário, se você pode deixar branco ou criar
usuário que você queira, com o nome qualquer, Ronaldo Ramos, eu vou muito grande, eu vou botar aqui apenas Ramos. Ele vai perguntar o endereço de e-mail, né? Vamos colocar aqui um e-mail fictício. Ele vai perguntar, assim, se eu colocar um e-mail fictício ele não vai gostar disso, vamos tentar colocar um e-mail aqui que ele goste. Ramos@7.com. Bom, aí ele vai pedir em seguida uma senha. Vou colocar a minha senha padrão. Ele vai pedir para digitar a senha de novo. Pronto, então ele criou o usuário com sucesso e criou também as tabelas com sucesso. Nesse momento, se eu der um ls aqui, né, ele vai mostrar um arquivo aqui, ó, banco.bd, desculpe, foi exatamente o banco que já está populado com alguma coisa, né? Foi exatamente o banco que nós definimos ali na nossa tabela. Então eu posso interagir com esse banco, posso fazer, colocar dados, colocar pesquisas de opinião, posso manipulá-lo, tanto através de uma interface do web, quanto através mesmo do terminal Python, né? Se você quiser acessar esse banco de dados e manipulá-lo através de um terminal interativo, você pode utilizar um comando Python manage shell. Quando você faz isso, você recebeu uma console interativa para manipular todos os parâmetros da sua aplicação. Então você pode, do meu projeto, por exemplo, meu projeto ponto pesquisa opinião models, import pesquisa opinião e também escolha. Bom, feito isso, você pode agora criar objetos que vão popular o banco. Antes disso, vamos importar aqui um pacotinho, datetime, que será necessário para que a gente possa manipular datas e horas no Python. Então vamos criar aqui um objeto P. Esse objeto P vai ser nossa pesquisa opinião, que vai ter como questão uma questão qualquer aqui, vamos colocar de que se trata, e vamos colocar aqui a data da publicação igual a datetime ponto datetime. Isso aqui você tem que ver na biblioteca do Python, essa classe, a classe datetime, para verificar a data, exatamente a data agora. Bom, então criei um objeto P. Esse objeto é a classe pesquisa opinião. Ele tem uma questão, o campo questão será de que se trata, e a data da aplicação é agora. Pronto. Criei o meu objeto P. Eu posso pegar esse meu objeto e salvar no banco. Para fazer isso, eu simplesmente chamo a função save. Pronto. Salvei. Né? Se eu quiser saber qual é a identificação dele no banco, eu digito p.id e está aqui número 1. É a identificação do meu objeto P no banco de dados. Então o Django cria automaticamente uma referência para cada objeto que é colocado no banco, que serve como chave primária, e ele vai numerando todos os registros. Então esse aí foi o primeiro registro a ser gravado na tabela pesquisa opinião. Eu posso também perguntar pelos campos, questão, né? Aí, questão é essa aí. Posso perguntar a data da publicação. Tá aí o objeto data da publicação.
Poderia mudar valor, poderia ver e assim por diante. Se eu quiser saber todos os objetos que estão em uma determinada tabela, sabendo o nome da classe que gera aquela tabela, eu posso utilizar a função, por exemplo, .objects. Essa função .all me retorna todos os objetos. Agora, ela me retorna na forma padrão Python, né? Para que esse objeto, ele retorna um hash do objeto. Para que isso me retorne um objeto legível, compreensível, eu precisaria editar a classe models, né? Eu precisaria fazer isso e fazer uma pequena modificação lá. Vamos tentar fazer isso aqui para ficar mais... vamos abrir uma nova aba aqui. Vamos tentar cd fontes. Então vamos editar esse arquivo aqui, models. E vamos aqui definir uma função. Essa funçãozinha aqui, bastante útil. Def, duplo underline, Unicode. Essa função é equivalente àquela str que a gente viu ao longo do curso Python. Só que aqui, no caso do Django, ele é aconselhado a utilizar a função Unicode. Então existem as razões para isso, o tutorial explica. Você pode dar uma consultada depois, né? Self.questão. Pronto. Dessa forma aqui nós definimos qual é a string representativa do objeto pesquisa de opinião. Fazemos a mesma coisa para a escolha. Vamos lá, def, duplo underline, Unicode, duplo underline, self. E vamos colocar aqui return self. Na verdade aqui eu botei, era para ser escolha, eu botei escola, mas tudo bem. Então vamos salvar, voltar lá para nossa... Vamos sair daqui. Então vamos começar tudo de novo, né? Vamos colocar o import. Pronto, agora deu certo. E vamos pesquisa opinião .objects .all. Pronto, então aqui você vê que ao invés de aparecer um objeto, pesquisa de opinião, objeto que não apareceu no anterior, ele apareceu aqui já a string de que se trata. Então isso tudo para dizer que você pode manipular os objetos, você pode salvar, você pode apagar, você pode deletar, você pode fazer o que você tiver vontade aí no terminal interativo, né? Para apagar, você vai recuperar o objeto, por exemplo, recupera o objeto utilizando as funções como setFilter, e você simplesmente aquela função p que você criou, a função delete, né, apagaria o objeto. Não, deixo para você dar uma olhada no tutorial, ler e executar isso aí. Vamos partir aqui, como o nosso tempo é curto, vamos partir para uma visualização de um pouco disso, como é que fica na web. Vamos editar aqui o nosso arquivo url.py. Vamos colocar aqui
algumas coisas que estavam no arquivo originalmente gerado pelo Django, que eu apaguei antes da gente utilizar. Então vamos colocar aqui, vamos apagar isso aqui, né? Isso não vai mais ser útil pra gente, não vou mais utilizar isso. Vamos colocar aqui from Django ponto contrib import admin, e vamos apagar isso aqui, horas e olá, e vamos colocar aqui simplesmente uma outra função ou uma outra URL que nós vamos chamar aqui admin. Então admin barra, mesma coisa do outro, e vamos colocar aqui uma função que é include admin.site.urls, duplo parêntese, vírgula, vamos colocar também essa chamada aqui ao módulo admin, chamar a função auto-discover. Então com isso nós temos um novo módulo urls.py. Vamos modificar também, vou modificar também o nosso settings. Em nossos settings nós vamos colocar aqui nas aplicações instaladas, vamos colocar aqui, já coloquei para vocês, mas vamos colocar Django contrib.admin e meu projeto pesquisa de opinião, conforme eu já tinha colocado. Então isso aqui vai ter um efeito bem interessante na nossa aplicação. Vamos rodar o nosso servidor e vamos lá no site verificar se o servidor está rodando, vamos lá verificar o que aconteceu. Se eu abrir com o nosso localhost com a porta do 8000, que é a porta que o Django está usando, eu vou obter aqui que a nova URL que eu tenho disponível é admin. Então vamos botar aqui admin e vamos ver o que acontece. Opa, mistério. Então apareceu uma interface de autenticação do Django. Vamos colocar aqui o nome do usuário, vamos colocar aquela senha que nós criamos aqui. E imediatamente nós temos aqui um ambiente de administração das nossas aplicações Django. Aqui eu tenho grupos, aqui eu tenho usuários. Eu posso criar grupos, dar direitos aos grupos, dar permissões. Então, como é que eu vou administrar os usuários das minhas aplicações? Além disso, eu tenho também, os grupos têm os usuários. Então eu posso dar o usuário, até agora no momento eu só criei um usuário somente. Posso modificar, editar os dados dele, assim por diante. Isso aqui vem de graça. É o ambiente que você vai utilizar, o que os administradores das suas aplicações vão usar para configurar o acesso dos usuários às mesmas. Vamos aqui entrar no nosso site. No nosso diretório pesquisa de opinião. Vamos criar um arquivo lá, admin.py, e vamos colocar isso aqui lá. Vamos colocar essas 3 linhas dentro desse arquivo, From meu projeto pesquisa de opinião.models import pesquisa de opinião, a classe. From django.contrib import admin e register em admin.site.admin meu objeto pesquisa de opinião. Isso aqui vai ter um efeito interessante. Vamos sair, vamos voltar um nível, vamos ligar o nosso projeto de novo, run server, e vamos lá no site.
Tomei.admin e vou lá, apareceram aqui, ó, uma tabelinha pesquisa de opinião, que eu, além do grupo de usuários, além dos grupos de usuários, eu também posso, além de sites, que eu posso acrescentar aqui sites, também são aqui sites que eu vou acrescentando novos aqui. Além de sites, eu posso também criar pesquisa de opinião, olha só, aí ele aparece aqui, pesquisa de opinião, os dados que tem lá no banco, quais são, do que se trata, só tem um. Eu posso criar mais, ó. Posso salvar e criar, adicionar outro. Vamos salvar aqui, adicionar outro, ó. Questão. Que bicho é esse, né? Sei lá, qualquer coisa que você puder imaginar aqui. Bicho é esse. Vou botar aqui sem acento. Data. A data aqui vem. Ele já botou automaticamente as opções de eu colocar today, de eu abrir um calendário. A hora para colocar now, eu abrir um horário. Então vou botar aqui today, vou botar aqui now. Salvar e adicionar outro. Né? Vamos colocar aqui. Será? Deixa eu ver aqui. Perdão. Será que ele outra pergunta, né? A gente pode colocar aqui outra data. Uma data qualquer. Uma hora qualquer. Meia hora, sei lá. Vamos salvar. Pronto. E aí eu salvo tudo. E aí, ó, apareceram agora vários itens preenchendo a minha tabela. Então eu tenho uma tabela administrativa, ou desculpe, eu tenho uma interface administrativa para manusear o meu banco de dados. Os usuários administrativos podem manusear o meu banco de dados. Bom, vamos agora voltar aqui no nosso modo pesquisa opinião e vamos editar o nosso arquivo admin e vamos acrescentar aqui a escolha na importação. Vamos importar também não só a pesquisa de opinião, mas também escolha. A gente não fez isso ainda. E vamos acrescentar aqui o registro da classe escolha. Então admin.site.registro e escolha. Para que a gente possa ter acesso também, não só a pesquisa de opinião, mas também a escolha. Então vamos voltar para lá, vamos rodar o nosso server de desenvolvimento e vamos abrir no site. E aqui, se vocês observarem, apareceu agora duas opções aqui na nossa pesquisa de opinião. Apareceu agora escolhas. Na nossa aplicação nós temos duas tabelas, escolhas e pesquisa de opinião, que a gente já olhou. Vamos ver aqui a tabela escolhas. Olha só, está vazio, mas a gente pode adicionar uma escolha. Quando a gente adiciona uma escolha, como existe uma relação de... aliás, como a tabela pesquisa de opinião é chave estrangeira de escolha, então ele aparece aqui já com uma seleção, uma lista de seleção. Então eu já escolho entre lá um deles, que bicho é esse, por exemplo, e já escolho aqui, sei lá, boto uma opção aqui, é um macaco qualquer, e digo que foi 213 votos para ele. Posso salvar e adicionar, posso salvar e continuar editando, salvar e continuar essa outra escolha. Do que se trata? É um livro, sei lá, né? Votos 321, sei lá, salvo. Bom, então eu estou editando meu banco de dados aqui, meu banco de dados que já está um pouquinho mais elaborado, né? Que já tem duas tabelas interrelacionadas, uma com relação de 1 para muitos. Então, bom, é isso aí. O que nós precisaríamos agora é aprender como fazer uma interface gráfica atraente, agradável, com formulários, HTML, etc, etc. Disponibilizar isso para os clientes, não só administrativos, mas em geral, do Django. E também como criar os outros tipos de relações no banco. Então, relações de 1 para 1, para muitos, muitos para muitos, e assim por diante. Bom, é o fim do nosso curso de Introdução à Lógica de Programação com Python. O objetivo desse curso não é ensinar Django, o objetivo desse curso não é ensinar Python. O objetivo desse curso era introduzir aos alunos ao assunto programação, para os alunos que nunca viram o assunto, para que não utilizaram nenhum tipo de programação,
Então esse era o objetivo do curso, era ensinar técnicas de programação. Ao longo disso, foi mostrado todo o conteúdo básico da linguagem Python e também uma ligeira introdução aqui nessa última aula à programação em Django. A programação em Django será objeto de um novo curso, então fique aí no nosso canal, fique observando o nosso canal, que em breve nós teremos um novo curso exclusivamente de programação web utilizando Django. Isso aqui foi só para despertar o interesse. Muito obrigado até aqui e até a próxima.